Bem-vindos a mais um Júlio Responde, o espaço aqui no nosso YouTube para a gente responder as perguntas feitas por você lá no meu Instagram. Olha só que legal, se você ainda não me segue aqui nas redes sociais, ou no Instagram, ou no TikTok, ou no Kawaii, qualquer uma delas, que inclusive eu vou deixar elas na descrição aqui, já aproveita, já faz a tua inscrição e, se você estiver aqui, ativa o sininho. Vamos às perguntas! Primeira super pergunta. Espécie de cândida, vaginose, todo mês, há 14 anos, já mudei alimentação, exercício, cansada, tenho 35 anos. Se você tem 35 anos e há 14 você tem cândida, você passou metade da vida junto com esse bicho aí, né? Gente, a cândida, na verdade, a gente fala ela no singular, mas existem vários fungos que causam a candidíase. E fungo é um bicho danado para ser tratado. Então, geralmente a gente tem esses circuitos que você tem a cândida voltando por vários motivos. Imunidade baixa, intestino que não está legal, fungo que se tornou super resistente. Então, o processo de tratamento da cândida, ele começa sempre pelo intestino. Eu já vi aqui que você falou que mudou a alimentação, o que ajuda bastante, né? Porque esses fungos proliferam muito na presença de carboidratos simples, açúcar e farinha. Mas existem outros que estão escondidos ali na alimentação, maltodextrina, maltose, glucose, glicose invertida, tudo isso também é açúcar e a gente precisa tirar isso da alimentação. Segundo, tratar de dentro para fora. Um chá incrível para fazer isso, o chá de aroeira. É sempre importante a gente olhar o nome científico da planta, ó, Schinus terebentifolia. Esta planta ajuda você a tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, como assim? Você vai fazer o chá dela, pelo menos 3 gramas, precisa ser por decocção, porque aqui nós temos pedaços da árvore, então você precisa cozinhar ela para soltar os ativos. Você vai pegar ali de 3 a 5 gramas, fazer chá 2 vezes ao dia, por pelo menos 60 dias. Se você baixar antes disso, você acaba perdendo a janela de tempo ali para fazer o combate do fungo. E junto com isso, você vai pegar agora um pouco mais, tá? Não confunda as doses. Você vai pegar 10 gramas da aroeira, vai fazer por decocção e vai fazer um banho de assento. Então você vai pegar uma baciazinha, coloca lá o chá que você fez, senta e fica ali por 10 a 15 minutos. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas se você não fizer dessa forma, você vai ficar nesses ciclos aí por 14, 15 anos. Esse chá de aroeira que você está vendo aqui, o link dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para facilitar aí a sua vida, tá? Mas se você quiser ver estes e outros chás que nós temos aqui na Fitoessência, é só você entrar lá em www.fitoessencia.com.br. Mais uma pergunta interessante aqui. Qual a indicação para urticária? Gente, urticária pode ser causada por muita coisa também, é sempre multifatorial. Quando a gente vai pensar urticária, você pode ter isso por causa de um alimento, você pode ter isso porque a sua imunidade não está legal, você pode estar com uma doença autoimune, a gente pode ter urticária por questão de toque, né? Eu encosto em alguma coisa que me faz mal. Então, a minha sugestão antes de qualquer coisa é fazer um teste alérgico para ver o que está rolando aí com você. Segundo, se for usar plantas, use o alcaçuz. O alcaçuz, ele libera uma substância que é parecida com os nossos corticoides, que faz com que a urticária baixe. Ele é um corticoide natural, né? Você pode usar o chá de alcaçuz no seu dia a dia, sem contar que ele é docinho pra caramba. Tem aqui na Fitoessência também. Doutor Júlio, como baixar os triglicerídeos usando produtos naturais? Gente, triglicerídeo sempre está ligado à alimentação. Você pode fazer o que você quiser, você pode usar o remédio que você quiser, a planta que você quiser. Se você não botar na tua cabeça que enquanto você não regular a quantidade de carboidratos simples que você está colocando na sua alimentação ou excesso de carboidratos no total, você nunca vai controlar triglicerídeo. Isso é importantíssimo. Agora, como é que eu faço para melhorar esse circuito se eu já estou cuidando da minha alimentação? Sugestão para você, o uso do Plantagovata, o nosso querido Psyllium. O Psyllium é uma fibra alimentar que ajuda a gente a manter as moléculas de glicose, frutose, galactose, os açúcares de uma forma geral, no nosso intestino por mais tempo, o que nos permite
fazer com que a microbiota possa degradar uma parte dessa glicose, ou que você tenha uma absorção mais lenta, mais tranquila, mais sossegada. E você vai ver aqui neste Psyllium em cápsulas que aqui tem a presença do cromo. O cromo ajuda muito a regular o ciclo da insulina. A insulina é extremamente importante para a gente evitar a resistência insulínica com a formação de triglicerídeos. Então, quando a gente regula o circuito da insulina e eu regulo lá o meu intestino, eu baixo significativamente a quantidade de triglicerídeos no meu corpo. Uma outra sugestão importante é este composto que está aqui, ó, o Fitosbelt. Ele foi pensado para o emagrecimento, mas ele também é muito útil nessa questão do controle de triglicerídeos. Porque aqui nós temos alguns compostos como a espirulina, o café verde, a laranja moro e algumas vitaminas que ajudam o nosso corpo a regular esse circuito da glicose no nosso organismo. Então, Fitosbelt 2 por dia, Psyllium 1 antes de cada refeição, e no dia que você tiver com uma refeição mais pancada, assim, com mais gordura, com mais carboidratos e tal, você pode fazer até 2, mas não pode exagerar também. Beleza pura? Os 2 tem aqui na Fitoessência, tá? Dr. Júlio, qual tipo de chá para catarro nos pulmões de criança? Catarro é sempre um processo de expectoração, então a gente tem que sempre olhar o que está causando essa expectoração, né? Uma criança que está com uma gripe constante, resfriado constante, vai estar sempre com esse fluxo de catarro ali e tosse e é ruim para respirar. Ó, veja, eu estou saindo aqui de uma gripe também e a gente está na fase, né, da expectoração. Então, assim, chás que são interessantes para isso. O chá de guaco, ele é sensacional para isso, só que para criança, eu não sei que idade que você está me falando aqui. Se for para criança, o chá de guaco é indicado a partir dos 6 anos de idade. 2 folhas, cozinha bem, você pode adoçar com um pouquinho de mel. Sempre, gente, que a gente for colocar mel no chá, é quando o chá já está quase frio. Não se coloca mel em chá quente, porque a gente não pode aquecer o mel, perfeito? E se for para criança de idade menor, a minha sugestão é que você use o óleo essencial de eucalipto. Ele é sensacional para esse processo de expectoração. Como que você faz? Você vai pegar uma gotinha desse óleo, vai misturar com óleo de semente de uva ou com qualquer outro óleo vegetal que você tenha na sua casa. Em últimos casos, se não tiver óleo nenhum, você pode usar azeite de oliva se você quiser. Mistura, passa na mão, passa no pescoço, no peito e nas costas da criança. Se você tiver inalador, você pode colocar lá um soro fisiológico com uma gotinha de eucalipto e fazer ali uns 2 minutos de inalação. O óleo essencial e o chá de guaco que eu citei para vocês encontram também na Fitoessência. Doutor, 60 mais, diabetes, pressão alta, problema na coluna, ainda tem como melhorar a saúde? Meus queridos, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O nosso DNA, quando você vai olhar lá a estrutura do nosso DNA, lá na pontinha do cromossomo, nós temos uma estrutura chamada telômero. O telômero é o que garante o nosso tempo de vida. Se não acontecer nada, se não cair o avião, se você não tropeçar e bater com a cabeça no canto da parede, se não acontecer nenhum acidente, nós estamos programados para viver 124 anos. 60 anos de idade não é nem a metade ainda. Você ainda vai ter mais 2 anos para você poder estar na metade da sua vida. As pessoas, elas acreditam que quando a gente está com algum problema mais grave, a gente não tem mais condições de viver. Isso é uma mentira. O nosso corpo se renova totalmente a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos você tem uma oportunidade nova de viver uma vida incrível. Tem muitas pessoas que falam que a vida é uma só. Na verdade, a morte é uma só. A vida, a gente pode viver inúmeras vidas diferentes. Nunca, jamais é tarde para você começar. Eu começaria regulando sono, alimentação e atividade física. Doutor, benefícios de substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal integral. O sal rosa do Himalaia é integral. Nós estamos falando aqui de 2 coisas muito distintas. A comparação que você está me pedindo para fazer é entre andar com uma carroça e andar com uma limusine. Andar com uma Lamborghini. O sal integral é a Lamborghini. Só para você ter ideia de como é que a coisa toda funciona. O sal, quando você extrai ele lá da natureza, ele vem em integral. Na composição do sal, nós temos mais de 60 elementos químicos entre vitaminas, minerais, compostos secundários e assim por diante. A indústria, para entregar esse sal branquinho, bonitinho e seco na tua mesa, tira tudo.
só deixa o cloreto de sódio e ainda acrescenta o iodo porque a legislação obriga a empresa a fazer isso. O sal integral sozinho, o sal que eu tenho na fitoessência, ele tem 34 elementos. Veja, o seu corpo precisa de 30 que são os essenciais. Ele tem até mais do que você precisa. Então, quando você coloca sal integral na sua alimentação, você está trazendo vida, você está trazendo saúde, você está trazendo desempenho, foco, o seu corpo funciona melhor, a sua mente funciona melhor. Só para você ter uma ideia, o sal comum é um grande vilão para problemas cardiovasculares, como pressão alta. O sal integral é usado para ajudar o pessoal no tratamento disso. Olha que beleza isso, né? E a pergunta secundária tua aqui é assim: doutor, sal rosa, sal do Himalaia integral? Se for verdadeiro, sim. Infelizmente, 90% das amostras que nós usamos na universidade para fazer teste eram falsas. Porque como ele ganhou muita projeção no mercado, os caras passaram a colocar corante no sal comum e vender ele como se fosse sal do Himalaia. Então a resposta para a sua pergunta é: sal rosa é integral? Se for original, é. Mas você tem a possibilidade de, em 10 que você vai escolher, 9 são falsos. Então eu prefiro que você vá no sal integral. Esse que eu tenho aqui da Fitoessência custa baratinho, é mais barato e é garantido. É o que eu estou dizendo que é. Doutor, remédio natural para a cura da sinusite, pelo amor de Deus. Pela entonação que você deu aqui, a coisa deve estar complicada, né? Veja, eu estou passando aqui por um circuito de gripe recente. A gente tem visto aqui na cidade, por conta, eu moro na cidade de Curitiba, por conta do frio, da chuva, né, do clima e tudo mais, um aumento absurdo de aparecimento de gente com sinusite. E é justamente por conta desse frio, por conta dessa condição toda. Só que tem gente que tem essa sinusite crônica. Essa sinusite crônica, ela pode ser causada por bactéria e por fungo. Então, quando a gente fala de sinusite, é importantíssimo que você coloque o médico otorrinolaringologista no jogo, porque ele precisa analisar, ele precisa ver o que está acontecendo ali. Do ponto de vista de uso natural, existem 2 procedimentos que são importantíssimos. O primeiro, lavar o seu nariz com soro fisiológico todo dia, de manhã e de noite. Você pega, compra o soro fisiológico na farmácia, coloca no seu nariz, faz a lavagem. Tem vídeo nosso aqui explicando como fazer esse procedimento da lavagem. E o uso da buchinha do norte, que é a Lufa uperculata. Essa mocinha aqui, ó. Essa aqui é a buchinha do norte. Nesse momento eu não vou explicar para você como usar a buchinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o vídeo completo sobre o uso dela. Porque ela é uma planta sensacional, sem a menor sombra de dúvida. Mas você tem que saber usar ela. Porque errou na dosagem, ela pode te causar uma lesão. Então a gente tem que tomar alguns cuidados no uso da buchinha do norte, que eu vou deixar o vídeo completo na descrição, vai ficar mais fácil para você poder pegar o contexto todo, tá? Bom dia, doutor! Qual a melhor planta ou alimento para limpar gordura no fígado? Bom, se o seu fígado está gorduroso, e hoje nós já sabemos que a cada 5 brasileiros, pelo menos 3 já tem algum nível de gordura no fígado e um deles já está de nível 2 para nível 3, que são níveis já bastante perigosos. O que a gente tem que pensar? A gordura no fígado, ela é causada por uma série de questões. Você está exagerando no álcool, está exagerando no consumo de produtos químicos, seja remédios, sejam alimentos que têm produtos químicos, você está exagerando na quantidade de carboidratos simples. Então, assim, tratar a gordura no fígado é uma coisa. Você evitar que ela aconteça de novo é outra coisa. E elas têm que andar juntas. Se você não fizer as 2 coisas juntas, não adianta. O que eu sugiro você fazer? Vinagre de maçã orgânico de boa qualidade, como esse que eu tenho aqui na Fitoessência. 1 colher de sopa em meio copo de água morna antes das refeições, principalmente almoço e janta. Se você quiser, usa junto o Fito Esbelt. O Fito Esbelt, ele é pensado para o emagrecimento, mas ele é excelente nesses casos de gordura no fígado, porque ele tem a laranja-mouro, ele tem a espirulina, que são substâncias que ajudam a gente a aumentar a ciclagem, aumentar o processo de excreção ali do nosso fígado. E, gente, não é do dia para a noite. Tem gente que está prometendo coisa assim do tipo, em 20 dias eu resolvo. Não é assim que acontece, tá? Isso aqui é um trabalho constante, contínuo, que tem que ser feito com cuidado, tem que regular a alimentação, tá? Não existe produto milagroso que resolve tudo, não. Se você sentir necessidade
de fazer um acompanhamento mais de perto, entra aqui no nosso site da fitoclinica.com.br e marca a tua consulta lá, que a minha equipe ajuda você. Doutor, o suplemento de testosterona que você falou nos stories pode ser usado por mulheres? Primeira coisa importante, o suplemento não é de testosterona. Ele é um suplemento com vitaminas e minerais que impulsionam o nosso organismo a produzir testosterona, que é uma coisa completamente diferente de você fazer reposição hormonal. São duas coisas muito diferentes. Se for isso que você pensou, testosterona, esse suplemento de testosterona, o Testo Mais, ele pode ser usado por mulheres? Deve, porque a testo nas mulheres, apesar do nível ser um pouquinho mais baixo do que dos homens, ele tem uma função atômica no corpo da mulher. É importantíssimo para a regulação geral dos teus hormônios. Então, a testosterona, ela vai ajudar, por exemplo, na questão da libido, junto lá com a tua progesterona. Aliás, por falar em hormônios femininos, a minha sugestão é que você use junto o Fitofemme. O Fitofemme, femme vem de feminino. Ele foi pensado exclusivamente para o consumo das mulheres, para melhorar essa parte hormonal. Essa dupla aqui, o Testo Mais com o Fitofemme, é o que você precisa para dar nutriente para o seu corpo produzir os hormônios e para você manter esses níveis por mais tempo. É evidente que tudo isso dentro de um contexto em que você já está olhando para atividade física, já está olhando para a sua alimentação, sono e assim por diante. Essa aqui é muito boa. Doutor, cerveja ou vinho, qual faz mais mal? Vamos entender o seguinte, gente. Num corpo que está tudo funcional, tudo regulado, tudo de boa, sossegadito, se você sair lá no seu final de semana e tomar uma pinga, ou uma cerveja, ou um copo de vinho, ou uma vodka, ou o que você quiser, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Seja feliz, use sem medo. O problema é que as pessoas estão usando álcool todo dia, mesmo em pequena quantidade, né? Ah, uma tacinha de vinho todo dia. Cara, não tem um estudo científico no planeta que comprove isso. Então, ele não vai fazer bem para você. Segundo, se você for olhar para a categoria das bebidas e comparar o grau, né, do que faz mais mal, do que faz menos mal, as bebidas chamadas destiladas têm um impacto geralmente menor do que as bebidas fermentadas. E tanto o vinho quanto a cerveja são fermentados. Bom, agora saímos da classe dos destilados, vamos olhar para os fermentados. Se a gente for comparar os dois, cerveja e vinho, o vinho ele acaba se sobressaindo porque ele tem algumas substâncias ali, como os taninos, por exemplo, e alguns antioxidantes que na média acaba se tornando um pouquinho menos agressivo para o nosso organismo. Mas, gente, tudo isso também envolve gosto, tudo isso envolve histórico do paciente. Eu adoro cerveja, eu adoro, venho de família de austríaco-alemães e o povo toma lá de barril de cerveja, mas eu não posso por causa nada da cerveja. Se eu tomar ela, já no outro dia eu estou estufado, meu intestino está virado do avesso. Então vai muito também desse histórico médico, desse histórico nutricional de cada pessoa, né? Daquilo que você exagerou ou do consumo que você fez na sua vida. Joinha? Bom, fechamos aqui mais um Júlio Responde, lembrando sempre que as perguntas que eu respondo aqui são as perguntas que vocês fazem lá na minha caixinha de perguntas do Instagram. Então, se você ainda não é inscrito no meu Instagram, já aproveita, entra lá, Júlio Luckmann, faz a tua inscrição e fica atento lá que eu posso estar respondendo aí uma das tuas perguntas. Aquele super beijo no coração, até a próxima, tchau!